O New Trade TV volta do seu stand aqui do SEC para falar sobre tecnologia, o que é básico, o que é diferencial nos dias atuais. Eu converso agora com Ademar Alves, diretor da PC Sistemas, e Luiz Bogiano, da TOTUS, duas grandes empresas de tecnologia para o mercado. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, nós que agradecemos. Boa tarde, Cláudia. Obrigada pela presença. Eu sei que hoje a feira está primeiro dia, todo mundo quer fazer tudo, mas não dá tempo, né? É verdade, é verdade. Me diz, a PC Sistemas, na sua opinião, o que ela tem para ser básico, para ser diferencial nesse mercado? O que vocês oferecem para o mercado? Bom, a primeira coisa que a gente observa é que, assim, toda a estrutura de transformação, seja de qualquer segmento de empresa, a gente está amarrado muito a um tripé. Sim. E esse tripé, ele envolve processos, ele envolve pessoas e a parte de tecnologia. E a tecnologia, quanto mais direcionada, mais verticalizada, ela favorece muito a absorção e ao tempo de maturidade que cada empresa dessa vai conseguir tirar o máximo de proveito de uma solução para que ela atinja os seus objetivos, né? E quando a gente fala de pessoas, são as pessoas que realmente que têm a afinidade com aquele segmento com que atua, que gosta do que faz, né? Existem processos seletivos que são assim, até um pouco mais demorado, mas a gente percebe que no médio e longo prazo isso traz um resultado muito grande. E os processos, não é incomum a gente observar empresas assim, que tem uma origem, tem uma data de nascimento muito antiga, vamos dizer, né? Mas que ela acaba ainda assim, não conseguindo se estruturar para dar saltos maiores. Ela acaba ficando naquele mediano do mercado, sabe? Nessa fase a tecnologia é fundamental. Você concorda com isso, Luiz? Não, com certeza. Eu acho que quando a gente fala na questão, principalmente assim, toda empresa ela tem uma trajetória que ela percorre. Então você tem fases diferentes de maturidade. Então quando a gente fala assim, o que é básico, o que é diferencial, acho que básico, né, é aquela solução que é suficiente para fazer o startup dessa empresa. Então os controles básicos necessários, como compras, estoques, vendas, faturamento, contábil, fiscal, né? Então isso toda empresa tem e é o básico para você, né, dar o ponto de partida. E aí depois você tem os diferenciais, que aí a partir do momento que a empresa tem madura essa solução básica, ela vai seguir a trajetória dela de evolução natural, né? E aí é onde a gente consegue, sim, implementar soluções mais complexas, porém, muitas vezes trazem um retorno maior para a empresa, né? Então, você colocar um WMS, uma automação de força de vendas, um portal de gestão comercial avançado, né? Ou gestão de clientes geográfica, né? Onde você, num mapa digital, consegue gerenciar todos os seus clientes, ou gestão de frete, quando a gente fala do atacado distribuidor, onde o frete ele é o terceiro maior custo do segmento, então você tem realmente uma solução de auditoria e gestão de frete avançada, e olhando, claro, toda a cadeia de abastecimento, porque quando a gente fala em evolução, eu acho que a gente voltando um pouco às origens, né? Como é que surgiu o ERP, né? O ERP surgiu lá na manufatura do MRP, que aí foi uma evolução do MRP, onde falou, vamos sair da manufatura e ir para outras áreas, que a gente precisa também ir para a parte de compras, estoque, né? Vendas, faturamento. Surgiu o ERP, depois começou a atuar no mercado segmentado, ou seja, você tem um ERP focado naquele nicho, naquele segmento, e hoje a gente já está vivenciando o quê? A integração da cadeia de abastecimento. Ou seja, você integrar a indústria ao atacado distribuidor, ao transportador, que também faz a ponte da indústria e o atacado distribuidor, e o varejo, né, até chegar no consumidor final. E a agroindústria lá no início do processo também integrando com a indústria ou diretamente com o atacado distribuidor, dependendo da commodity que ela trabalha. Vocês acham que hoje, nós estamos em 2013, imagina, século XXI, tudo, né? As pessoas ainda assustam uma empresa pequena, vai procurar a PC ou a TOTUS, eu quero informatizar, eu quero pôr um programa aqui na... Eles assustam ou eles estão cientes que isso é necessário? Que é necessário, mesmo com um programa básico.
Bom, eu vou colocar aqui a minha visão, depois o Ademar complementa. Eu vejo que hoje já mudou bastante. A gente vê a nova geração chegando. Quando a gente falava isso há 10 anos atrás, o estágio de maturidade das empresas era diferente, né, e assustava bastante. Né? Aí assim, aqui de uma forma assim, bastante descontraída, né? Eu trabalhei antes de trabalhar na TOTS numa empresa que era uma indústria de construção civil. E ela tinha 200 representantes. E a gente foi um dos pioneiros lá em 1994 a colocar um sistema de palm top. 94. Em 94, bastante tempo. E aí o que aconteceu? Quando a gente chegou em Salvador, tinha um vendedor de 60 anos. A gente colocou o aparelho na mão dele, ele não conseguia, tinha muita dificuldade, ele não conseguia lidar com aquele aparelho. Aí uma hora ele falou assim, mas para que palm top se está tão bom o broco, né? Então, assim, hoje a reação já é diferente, as empresas já estão mais maduras. O celular, quando entrou com o smartphone, ele ajudou muito. Porque a pessoa física já está habituada a usar um celular, ela já tem que gerenciar a agenda dela no celular. Então, para você gerenciar a agenda do teu cliente dentro do celular, não muda tanto assim. Então, aquela dificuldade que as pessoas tinham na cabeça delas, ela realmente já não existe mais. Né? É claro que o que falta, acho que ainda muito, aí eu não sei se o Ademar concorda ou não, mas a visão de os empresários olharem que isso realmente traz um retorno muito grande, ele vai ganhar dinheiro com essa solução, porque ele vai automatizar processos, ele vai reduzir o lead time de vendas, ele vai reduzir os erros na emissão de pedidos, então ele vai ter vários ganhos. Isso, pelo que eu Ademar, corrija se eu estou errado, isso foi de 10 anos para cá, 15 talvez, no ano 2000 seria um marco, porque o ano 2000 para nós jornalistas foi um marco, porque começou toda a coisa da internet, as matérias, ali foi um marco. Igual você falou, no começo, os próprios jornalistas, para aprender, foi muito difícil. Eu mesma fui editora na Folha Online, foi muito difícil. Você concorda com isso? Foi 2000 para cá, seria esse start? Eu concordo, assim, até digo assim, até um pouquinho antes, né? Você vê o exemplo de 1994, né? Até Palm Top, o NEC, né? Me recordo muito do NEC para fazer a captação dos pedidos. Mas o que ocorre? Essa mudança, essa quebra de paradigma, ela vem avançando de acordo com a evolução natural da tecnologia disponível. Nessa época nós falávamos de uma internet para fazer transferência de pedido de quê? 54.600? Mais ou menos, quando ela era muito boa, né? Quer dizer, hoje você tem uma Wi-Fi disponível em qualquer lugar do país com muita facilidade. Então, tudo foi acompanhando e naturalmente esses jovens que estão agora herdando as empresas dos pais são mais curiosos, estão nessa geração Y, né, uma geração mais avançada, e realmente essa mudança veio a contribuir muito. E eu compartilho muito da opinião Luiz, né, do Luiz, nesse sentido. E assim, o que eu vejo? Há alguns nichos que ainda têm ainda muita dificuldade. Vou dar um exemplo do próprio esquema de WMS, né? Você vai falar de WMS em algumas empresas, ainda existe aquela insegurança no próprio segmento atacadista distribuidor. Às vezes a empresa ela existe há mais de 10, 15, 20 anos, mas ainda tem-se assim, uma pouca maturidade no receber isso daí. Por quê? Porque ainda não é tão solúvel para ele aquela ideia, por mais que os ganhos são tão aí práticos, né? Hoje nós temos mais de 300 depósitos automatizados no Brasil. O ano passado nós fomos consagrados o melhor WMS do país, né? E a gente vê que assim... Explica para o nosso ouvinte, WMS, né? Explica o que é isso. Que é um WMS, vem da sigla inglesa, né? Warehouse Management System, que é um sistema de gestão de depósitos, um RP direcionado para o CD das empresas atacadistas distribuidores, e não só para a distribuição, mas também a própria indústria, né? E o próprio varejo. Então, o que a gente percebe é que, assim, 7 anos atrás, nós tínhamos desses 300 depósitos, nós tínhamos 8 clientes potenciais que utilizavam a ferramenta. De janeiro a maio desse ano, só de janeiro a maio desse ano, nós vendemos 17 licenças. Então, quer dizer, o grau de maturidade, ele tem dado saltos de acordo com a evolução da tecnologia disponível. A força de vendas, que hoje é crucial para a sobrevivência de uma empresa, lógico, assim, é um coração, lógico, precisa de todo o resto, a gente sabe. Ela é mais
ela tem mais facilidade em mexer, em lidar com a tecnologia? O que você acha, Demar? Olha, na minha visão, até pegando um pouco da fala do Luiz, sim, até porque os próprios smartphones hoje, eles têm uma convergência de função muito grande. Mas até os mais velhos? Até os mais velhos. Hoje eu diria que a facilidade que tem atualmente, ela é, como eu diria para você, ela é quase que autodidático, né? Você não tem curso para utilizar um iPhone. Né? Seja uma criança aí, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, né? De 5 anos, ou seja uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada. Tem favorecido, porque colocou-se todas as funções em poucos tipos de equipamentos, convergiu a tecnologia. Então você não precisa mais estudar como fazer, né? Então hoje está mais fácil. O que você acha, Luiz? Concordo plenamente. A gente hoje, a gente olhando para o futuro, né? A mobilidade ela é um caminho sem volta, né? A tecnologia também. A gente olha assim. Antes, né, olhando um pouco para o passado, o gestor ele podia esperar o dia seguinte para ver o BI dele, que ia processar à noite. Hoje ele não, ele quer na hora a informação, né, e a todo momento e aonde ele estiver. Né? Então, hoje com a tecnologia 4G, 3G, 4G, né, você tem informações muito rápidas, né? A gente brinca assim, hoje em 2 horinhas que eu fiquei aqui eu recebi 26 e-mails. Né? Então, e já respondeu todos, né? Isso é o mais importante. É uma coisa assim, a informação ela gira muito rápido e a tomar de decisão ela tem que ser rápida, né? Então, a maturidade, mesmo para os mais velhos, se adaptaram já muito à tecnologia. Claro que eles têm mais dificuldade, que essa nova geração ela já nasce nesse mundo, né? Ele já nasce com o iPhone na mão, a gente já brinca, né? Meu filho tem 1 ano, esses dias ele está acostumado a pegar meu telefone, o celular e ficar brincando, né? Eu dei uma revista para ele começou, né, a passar o dedo na revista. Vou ficar preocupada, hein? Nós fazemos revista também. Vou ficar preocupada. Mas assim, tudo a gente pensa já diferente, né? Então eles já pensam diferente. E a gente tem olhando assim o futuro, eu acho que a mobilidade ela vai ganhar cada vez mais espaço. A proximidade, o relacionamento, ele vai ser um pouco diferente, o perfil, né? O cliente poder colocar o pedido diretamente no fornecedor e o papel do vendedor passar a ser um consultor mesmo, um consultor, né? Estratégico para que ele consiga ajudar o cliente dele a vender mais e posicionar melhor os seus produtos, ajudar ele a lidar com o ciclo de vida do produto, momento de você parar de vender aquele produto e trocar e passar por outro. E essa interconectividade da cadeia vai ajudar a indústria a desenvolver melhores produtos e mais adequados, ajudar o distribuidor a fluir melhor seus estoques e criar um programa realmente de fidelização com o pequeno varejista. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como nós estamos em Fortaleza, no Ceará, distante onde a PC está em Goiânia, a TOTS em São Paulo. O Brasil é muito grande. Essa tecnologia hoje facilita muito a vida de todo mundo, não facilita? Eu acho que é uma soma tecnologia mais logística. Exato. Eu acho que aí aí é um ganha-ganho muito grande. A pessoa, o dono de uma empresa, ele viaja, ele pode, no telefone, no iPhone, ele consegue controlar tudo. Estou certa, não estou? Exato. Ele precisa aprovar alguma compra, por exemplo, né, ou algum desconto de pedido. Antigamente, sim, se o diretor não estava, ficava parado o processo, né? Agora não, ele de qualquer ponto, ele recebe o workflow, ele faz a aprovação, né, e você não precisa mais ter aquele tempo perdido que acabava gerando um atraso na decisão, gerava talvez uma venda que se postergasse, quando não perdida pela demora na falta de aprovação. Time is money, né? Time is money, né? Exatamente. Hoje, mais do que nunca, né? Eu acho que a empresa que ganha mais espaço é aquela que é mais ágil. Sim. Hoje, talvez, já que esse problema já está... as pessoas já sabem como lidar, o custo hoje está mais acessível?
diria que sim, né? Quanto a tecnologia, ela vem num primeiro momento, num patamar mais agressivo em termos econômicos, e ela vai se popularizando. Lembre-se, né? Não vamos muito longe, não. 6, 8 anos atrás, comprar uma TV de LED, uma TV de plasma, investimento um forte, investimento né? muito alto, né? Celular, né? O próprio celular, e hoje ele vem se popularizando. Isso naturalmente colaborou muito e vem ajudando muito nessa manutenção. Mas até voltando um pouquinho naquela questão anterior, a tecnologia não ajuda só nessa disponibilidade, de onde ele está, fazer essas autorizações, solucionar esses possíveis problemas, mas é o seguinte também, o suporte, tudo remoto. Eu me recordo que há alguns anos atrás, a gente que está mais no centro do país, você fazer uma experiência de suporte com clientes do norte era uma dificuldade muito grande, pela ausência da tecnologia, coisa que hoje não é. Tanto é que o centro, hoje, o nordeste, o norte do país, são as regiões que a gente mais cresce, então não tem mais fronteira. Não existe mais. Não existe mais fronteira. Então, o que a gente pode falar? Quem não, é aquela coisa, se você não se adequar, tem vários programas, ele vai adequar com um sim, se não deu certo com o outro, tem um mais fácil, um mais avançado, tem vários. Isso as empresas de tecnologia no país estão aptas para oferecer vários programas, não é isso? Para quem quer ter um programa na empresa, é isso? Eu diria para você o seguinte, eu acredito... Nós somos bem avançados, o Brasil é um país... Nós estamos, só que eu acredito que o Luiz também deva conviver com isso, ter alguns encontros, que assim, hoje o nosso principal concorrente chama-se solução interna, solução própria. Existem muitas empresas que às vezes o negócio dela é ser atacado ao distribuidor, mas o que ela faz? Ela tenta desenvolver soluções para ela mesma. Isso gera uma perda de tempo e vamos dizer assim, um não retorno muito grande para a empresa, porque é cada um dentro da sua especialização, né? Então, esses pequenos e até pequenas software houses regionais, que às vezes não conseguem atender demandas maiores, a legislação muda tanto, né, Luiz? E é tão difícil fazer esse acompanhamento, então isso ainda existe e ainda é um entrave. Então, hoje o nosso principal concorrente são as soluções próprias. Soluções próprias, é isso, Luiz, você acha? Então, hoje existe já uma estimativa de que aproximadamente 8 milhões de empresas ou não tem nenhum ERP ou usa sistema próprio. Então, hoje o maior concorrente são convencimento das empresas, levar essas empresas a terem o seu primeiro ERP ou abandonar a ideia de manter um sistema próprio, porque é muito mais custoso, né? Quando você pega um produto que é vendido em série, você rateia esse custo, né, em toda a tua base, ao passo que a empresa que desenvolve aquele produto, ela está assumindo aquele custo todo para ela, né? E a empresa, você tem que dar foco para ela. Então, se ela vamos supor, um atacado distribuidor, ele tem que se preocupar em crescer no mercado atacadista distribuidor. Senão ele cria uma empresa dentro da empresa dele que tem uma vocação completamente diferente. E é difícil você ser bom em tudo, né? Então, acaba que hoje é muito mais simples de você comprovar o retorno sobre o investimento de uma solução de mercado do que quando você lida com uma solução própria, que o custo interno ele é absorvido pela corporação e muitas vezes você não consegue apurar na exatidão. São números importantes esses que você falou, porque as pessoas não imaginam que são 8 milhões de empresas que ainda não têm acesso a isso. No Brasil, que caminha passos largos, né, que a gente sabe, com todas as dificuldades, mas que é muito competitivo hoje diante do mundo inteiro. É isso. Gente, muito obrigada, Ademar, Luiz, muito obrigada. Nós poderíamos ficar falando aqui, conversando sobre tecnologia, que é um assunto fascinante, desperta muito interesse, tanto que a revista Distribuição e nós do portal Revista Abastecimento sempre tocamos nesse assunto, porque é um assunto que desperta muito interesse, vocês nem imaginam como. A gente faz pesquisas e a gente pergunta, o que vocês gostariam de ver? Tecnologia é um dos mais apontados. Fiquem tranquilos que é um mercado ainda muito amplo no Brasil. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Também muito obrigado, tá? Valeu. Obrigada a vocês. Você está no New Trade TV e daqui a pouco nós voltamos com mais uma entrevista, debate. Fique ligado.